Se você não tem 18 anos, esse vídeo ainda é para você. Se você tem mais, se você tem menos, esse vídeo ainda é para você. O que eu vou falar aqui, com certeza, são conselhos que eu gostaria de ter recebido quando eu tinha essa idade. Mas a gente também tem que entender que a gente está ainda em um processo de desenvolvimento. Pode ser que as coisas que eu vou citar aqui sejam coisas que você ainda não faz. E eu comecei a fazer isso agora com 31 anos, que eu comecei a criar hábitos melhores, ter comportamentos melhores, mais conscientes, a pensar na minha vida de uma forma mais madura, de uma forma mais estável. Então, se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, mesmo que fale conselhos que eu daria para uma jovem de 18 anos, fique nesse vídeo porque vai fazer sentido para você e pode ser que você tire proveito de alguma coisa. Já se inscreve aqui no canal, já deixa seu like, porque o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e entrega para mais e mais pessoas. Na hora que eu recebi essa pergunta na minha caixinha, eu pensei assim, meu Deus, o que eu, Natália, de 18 anos, gostaria de ter ouvido que com certeza mudaria a minha vida, mudaria os meus resultados e me ajudaria demais. Primeira coisa, com certeza, é leia livros de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, de espiritualidade, universo e física quântica. Eu acho que esse é o combo perfeito, que todo mundo deveria estudar, todo mundo. Você precisa se desenvolver pessoalmente, não adianta, porque a vida inteira eu tinha muito uma questão de querer me desenvolver profissionalmente. Meu foco a vida toda foi querer ser uma boa psicóloga, fazer pós, fazer especialização. Todo trabalho que eu entrava, eu queria me especializar naquilo. Então, eu comecei pós de TCC e não terminei. Fui lá, comecei pós de organizacional, não terminei. Aí eu comecei uma de Gestalt, não terminei. Aí depois eu comecei de novo. E aí eu não sabia o que eu queria, de fato, de fazer da vida, sabe? E aí eu comecei de novo, terminei, graças a Deus, que essa eu tinha certeza que era uma coisa que eu queria fazer, que era fazer Gestalt. E depois eu fiz uma outra de análise do comportamento, que eu também tinha certeza que era uma coisa que eu queria. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? A gente foca muito em uma coisa só e esquece de nós, do nosso interior, do nossa pessoa como ser humano. Então, você foca demais em ser uma boa profissional e esquece de ser um bom ser humano. Então, tudo isso que eu citei, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, espiritualidade, universo, você precisa entender como as coisas funcionam. Você precisa entender sobre física quântica, porque quando eu falo aqui nesse canal de cocriação, toda cocriação permeia conceitos da física quântica. A mecânica quântica ajuda a gente a entender essa questão de causa, de efeito. A mecânica quântica não trabalha causa e efeito, tá? Mas a física sim fala de causa e efeito. Isso te ajuda a entender o que você causa no universo, como você recebe o que você quer. A mecânica quântica já vai falar sobre você causar um efeito, sobre você crer que aquilo é seu, que você já se vê naquela realidade. Então você precisa entender sobre todas essas coisas, porque isso vai te ajudar como um ser humano total. Quando você já tem essa habilidade de leitura, de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, etc., você também precisa começar a estudar sobre filosofia, sobre pegar alguns autores mais difíceis. Agora eu estou começando a ler Dostoiévski, não sei nem se falar, pra vocês verem. Então, eu fui começar a ter esse hábito de leitura muito tarde, porque eu não fui incentivada a ler. Então, na minha cabeça, até, sei lá, uns 25 anos, ler era uma coisa que para mim era inalcançável, porque eu começava a ler, eu queria dormir. E tudo isso porque eu não entendia que leitura é uma habilidade, assim como um treino na academia, você tem a habilidade de ler ou não. E quando eu comecei a ler, eu nunca mais parei, porque eu peguei gosto. Eu comecei a perceber o quanto fez falta a leitura para mim na minha vida. Então, um conselho que eu daria, com certeza, para para uma criança de criança, para um adolescente de 18 anos, para minha filha, se eu tivesse uma filha de 18 anos, se ela tivesse 10 anos, eu já começaria dando esses conselhos, né? Mas, com certeza, uma das primeiras coisas seria essa: leia livros. Se você quer ensinar uma coisa para o seu filho, se você quer ensinar uma habilidade para sua filha, ensina a gostar de ler. Ensina a gostar de livros de história. Se é criança, leia com ela.
Comece você também a criar o hábito de leitura, porque criança replica o que a gente faz, né? Então a gente é um espelho. Se eles veem que você lê, eles vão querer ler também. Então, leitura, com certeza, é um dos principais conselhos que eu daria. De novo, eu cito aqui, né? Criei o hábito de ler e estudar. Então, não é só você ler por entretenimento, mas você estudar, você pegar aquele livro, inclusive esse livro aqui, para quem quer desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, espiritualidade, universo, física quântica, você compra esse livro aqui, ó. Tem tudo o que você precisa neste livro. Em todos os outros livros do Dr. Joe Dispenza, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, que não está aqui, porque como vocês sabem, né, que se você não me segue ainda, se você não é inscrito aqui no meu canal, não me acompanha no Instagram, eu estou passando a temporada aqui na Espanha, e aí eu não trouxe todos os meus livros, né, para não pesar na mala, trouxe esse e um outro que chama Peça e Será Atendido. Se vocês quiserem, depois eu posso falar sobre ele aqui para vocês também, que fala muito sobre lei da atração. Então eu indico, é um livro muito bom. Peraí que eu vou mostrar. Ele tá fácil aqui. Esse eu ainda não terminei. Peça e Será Atendido. É um livro muito bom, que ensina muito sobre a lei da atração. E esse aqui já é mais focado no desenvolvimento como um todo, porque ele vai te explicar como o seu cérebro funciona, fala muito de neurociência também. Então já fica a indicação aí. E é estudar, tá vendo essas coisinhas aqui? Então você tem que ir marcando, você tem que ir escrevendo. Isso é estudar. Não adianta você passar por um livro como esse, que é gigantesco. Eu tô quase terminando ele, que é um livro gigante, que tem muita informação, e você passar por ele sem você realmente estudar, sem você ver o que está falando, sem você voltar, você reler. Então você tem que estar sempre fazendo marcação. E aí eu comprei esses adesivinhos porque aí eu sempre lembro de vir e dar uma olhada. Então você tem que colocar post-it. Então é você de fato ler e estudar o que você está lendo. E para você conseguir aplicar. Seja independente. Acho que esse também, acho que todos são os primeiros, né? Tudo é importante. Seja independente. Não fique esperando o melhor momento para você sair para trabalhar, o melhor momento para você fazer tal coisa. Seja independente. Você não vai ser independente do dia para a noite. Você precisa construir essa independência. E muitas vezes você ainda mora com seus pais, se você é uma pessoa de 18 anos que está falando aqui comigo, às vezes você tem mais de 20 e ainda mora com os pais. Isso é uma coisa que acontece muito, isso é muito normal, não tem nada de errado nisso. O que a gente precisa é se organizar para que isso não seja uma realidade eterna. Então, seja independente. O que você vai fazer para ser independente? Você vai olhar para a sua realidade de hoje e enxergar o que dá para você fazer no momento para você conseguir ir morar sozinha, para você conseguir pagar suas contas sozinha, entende? Então, ser independente é isso, você se virar na vida sozinha. Você não depende de nada, você não depende de ninguém. Você não depende de ninguém para ser feliz, você não depende de ninguém para pagar suas contas, você não depende de ninguém para ir vir. Você vai aprender a dirigir, você vai tirar uma carteira, você não vai depender de ninguém. Isso não significa que você tem que ser sozinha na vida, mas você tem que ser autossuficiente para que se qualquer coisa na sua vida acontecer, qualquer imprevisto acontecer, você sabe se virar. Aprende a cozinhar, aprende a dirigir, aprende a limpar a sua casa, aprende a costurar a sua roupa, porque sua roupa rasgar, você não depende de uma costureira. Então é você ser independente de tudo e de todos, não é só de homem não é só de pais não, mas é de tudo, entende? Então o máximo de coisas que você puder aprender, aprenda. Não existe isso de, eu não sei. Não existe nada que você não sabe que você não possa aprender. Então, seja independente. Trabalhe e não gaste mais do que você ganha. Meu Deus do céu, por que ninguém me falou isso antes? Sempre, gente, a vida toda eu trabalhava e sempre gastava muito mais do que eu recebia. E eu colho as consequências disso até hoje. Porque eu sempre trabalhei a vida inteira. Eu comecei a trabalhar com, se eu não me engano, com 15, 16 anos, acho que por aí. E eu comecei como jovem aprendiz. Então, a vida toda eu trabalhei, eu ganhava ali pouquinho, uns R$ 700, mas eu ganhava. Inclusive, tem até uma história que eu acho que eu nunca contei nas minhas redes, que o meu primeiro trabalho, eu trabalhei numa Xerox de faculdade, que minha madrasta arrumou para mim. E aí eram trabalhos que não era registrado, né? Era como se fosse um bico, um bico mesmo. E aí foi o meu primeiro emprego. E aí eu trabalhava lá nessa Xerox, era à noite, todos os dias à noite eu ia para lá, ficava fazendo Xerox, Xerox, Xerox. Era um saco. E a mulher nunca me pagou. E trabalhei 3 meses sem nunca receber daquela abençoada. E era tão. Hoje eu fico lembrando, falei, meu Deus, que coisa.
era R$ 300 que ela deveria me pagar por mês, se eu não me engano, se era 300 ou 600, uma coisa assim, era muito pouco. E mesmo assim ela nunca me pagou. Então, péssimo começo de vida profissional. Mas, enfim, depois eu fui para o Jovem Aprendiz, aí eu trabalhei de recepcionista, depois eu trabalhei de secretária de médico, aí depois eu fui trabalhar com meu pai, acordava 4h30 da manhã para ir trabalhar com meu pai, trabalhava em transportadora, era gerente da transportadora, e eu tinha que estar lá antes do caminhão para poder liberar as notas para as entregas. Então, a vida toda eu trabalhei, mas eu sempre gastei muito mais do que eu ganhava. Se eu ganhava 1.000, eu gastava 1.500. Se eu ganhava 1.500, eu gastava 2. Então, sempre, nunca era suficiente. Então, uma coisa que a gente tem que, deveria ser aprendido, ensinado nas escolas, é você ter consciência financeira. Você aprender a guardar, você aprender que você não ganha dinheiro, você faz. O dinheiro é uma coisa que a gente faz, não é uma coisa que a gente ganha. Mas, se você puder, sempre guarda um pouco do dinheiro que você tem. Sempre guarda. Não guarda pensando que vai faltar. Você não vai juntar dinheiro pensando que é porque você vai precisar no futuro, que vai ficar doente, que vai faltar. Não é assim que você guarda dinheiro. Não é assim que você prospera. Para você prosperar, você tem que ter uma mente próspera. Você vai guardar para se um dia você quiser fazer uma viagem, para se um dia se você quiser fazer uma cirurgia. Ah, você usa óculos, você quer tirar o óculos, você quer fazer uma cirurgia refrativa, você vai ter lá o dinheiro para você pagar à vista. É isso, aí você vai guardar para você investir no futuro, não porque vai faltar. Não é com esse pensamento. Não se iluda, minha amiga, minha jovem, não se iluda com festas, com distrações, saiba equilibrar. Meu Deus, outra coisa que eu queria muito ter ouvido na minha fase de adolescente para a fase adulta, que é aprender a equilibrar. Eu era uma adolescente não, uma jovem adulta, porque adolescente eu ainda morava com meu pai, ele não deixava. Era super rígido em relação a isso. Até depois dos 18, que eu fui morar sozinha também, ele era super rígido. Mas à medida que as coisas foi afrouxando, e mesmo ele sendo rígido, eu era muito festeira. Eu saía demais, eu gostava de estar com muito amigo, com muita amigaiada, e festa, e resenha, e bar, e você sabe que faculdade tem aquelas festas de faculdade. Queria estar em tudo. E você não consegue ter uma vida equilibrada se você está lá imersa em festas, em distrações. Como você lê um livro, a pessoa está imersa em distrações? Então, um conselho muito forte que eu quero dar é esse. Não se iluda com isso, porque tudo isso são coisas que passam. Não estou falando para você não curtir sua vida, porque agora você está na idade mesmo de curtir, tem que sair, tem que festar. Mas equilibra, tenha inteligência, não fica bêbada, saindo, bebendo, aceitando bebida de todo mundo. Não aprenda a beber se você é uma pessoa que não bebe. Não mexe com nada que vai fazer mal para o seu corpo. Então, se você quer festar, feste com moderação, com sabedoria, com inteligência, não seja boba, não seja burra, não faça coisas que vão te trazer muitos prejuízos a longo prazo, que você vai se arrepender depois. Então, presta muita atenção no que você está fazendo hoje. Não se iluda com essas coisas, com distração, festa, viaja, tenha amizades, mas não esqueça de construir o seu futuro a longo prazo, porque isso tudo vai passar, essas amizades não vão durar para o resto da sua vida. Eu tinha 1 milhão de amigos, hoje eu devo ter uns 5 amigos, se muito. Acho que mentira, não deve ter, assim, que eu convivo mesmo de amizade é meu marido. Então, assim, isso é tudo coisa que passa, tudo ilusão. Então, não se joga de cabeça nisso, não perca seu tempo com isso. Faça um curso de oratória, que é muito importante. Aprenda a se comunicar, aprenda a falar, aprenda a gravar um vídeo, porque daqui para frente, menina, não existe mais isso de você ficar só no presencial no seu trabalho. Você vai ter que pôr a cara a tapa aqui na internet, sim, porque senão você fica para trás. Então, faça um curso de oratória, aprenda a falar em público e gravar conteúdo, que é a próxima que eu falo aqui, né? Independente da profissão que você vá seguir, falar em público é muito importante. E aprenda a criar conteúdo para as redes sociais. E não é criar conteúdo das baladas que você vai. É você criar conteúdo do curso que você faz. Se você faz um curso de psicologia, comece a falar das coisas que você está aprendendo na faculdade. Se você faz um curso de odonto, comece a falar das coisas que você está aprendendo lá. Se você faz medicina, comece a falar do que você está aprendendo na faculdade, das lições que você está tendo, como está sendo para você. E a universidade, essa fase de estudos, como que você se organiza, como que você estuda, o que que você está aprendendo, o que que você mais gosta na faculdade, o que que você odeia. Começa a compartilhar as suas coisas na internet.
ouça o que eu estou te falando, você não vai se arrepender. Não espera estar formada para começar a fazer isso. Então, aproveita que você está ainda aprendendo, já começa, porque a hora que você formar, minha filha, você já vai estar com sua carteira aí de cliente, você já vai estar com uma lista aí de paciente. E outra coisa, defina alguma coisa na sua profissão, estude, você tem que estudar. Não importa. Não importa o que você vai estudar. Estuda alguma coisa. Não é que, para você ser alguém na vida, você precisa ter uma faculdade. Não necessariamente. Mas estude algo. Estude sobre marketing. Estude sobre oratória, sobre criação de conteúdo. Estuda. Você precisa estudar. Não quero fazer faculdade, Natália. Não vejo mais que faculdade tem futuro. E, sinceramente, já abrindo aqui um parêntese, se eu tivesse filho, eu não incentivaria fazer faculdades tradicionais. Eu fiz uma faculdade tradicional, eu sou formada em psicologia e eu não incentivaria fazer uma faculdade tradicional, porque infelizmente o mercado de trabalho profissional está muito saturado, principalmente no lugar onde você mora. Igual eu moro em uma cidade de interior, onde você sacode a árvore lá, cai 50 psicólogos, onde o povo lá faz praticamente mendiga para você atender serviço social, que é tipo muito abaixo do valor do mercado que um profissional que cobra o valor normal de serviço cobra. Então, assim, tem profissional que cobra tipo R$ 50 a sessão. Então, não dá para você construir uma vida, uma carreira desse jeito. Então, eu não incentivaria um filho meu a fazer um curso tradicional. Eu me arrisco a dizer que nem medicina eu arriscaria dizer. É ruim, mas é a realidade, infelizmente, porque eu vim deste meio e se você é uma pessoa que você não é herdeira, se você não vem de uma família de médicos, se você não, sua família não tem um hospital, se você não é rica, se você é uma pessoa que está começando do zero, que você quer construir alguma coisa, que você vê sim oportunidades, que você vê sim que existe, você tem esperança de ficar rica, não é você trabalhando CLT que você vai ficar. Não é você atendendo numa clínica que você vai ficar rica. Infelizmente, essa é a realidade. Não é desmerecendo as profissões. Eu amo a psicologia, mas, infelizmente, as profissões não estão dando para os profissionais o valor que eles merecem. Então, faça igual eu fiz psicologia, mas escolha uma outra coisa também. Igual, começa a gravar conteúdo. Se você quer ser psicólogo, você quer ter a carreira de psicólogo, mas comece a gravar conteúdos também. Não dependa só de uma fonte de renda. E você precisa escolher alguma coisa que a longo prazo você vai escalar. Você não pode ficar dependente de um teto salarial para o resto da sua vida. Este é o problema das faculdades tradicionais. E é por isso que eu não incentivaria um filho meu a fazer uma faculdade tradicional. Claro que eu incentivaria a fazer uma faculdade, mas talvez não tradicional, que eu quero dizer é esses cursos que a gente vê todo mundo fazendo, né? Odonto, medicina, psicologia, direito, esses tipos de curso. E pode vir hater, porque essa é a minha opinião. Eu estou falando do meu ponto de vista, de dentro da minha caixa, de dentro da minha vivência. Aí vai ter gente que vai falar, ai, mas quem vence na vida não vende curso. Isso é conversa fiada de gente que tem crença limitante. Não cai nesse papo furado. Não fica aí limitado, porque você atende, mesmo que você seja médico, você cobre R$ 1.000 a sessão, que você cobre R$ 2.000 a consulta, você vai chegar num limite. Você não vai conseguir passar daquele limite. Você não consegue atender mais de 10 pessoas por dia. Um psicólogo não consegue atender mais de 10 pessoas por dia, a não ser que ele atenda por meia hora. E mesmo que ele atenda por 10 minutos, vai chegar num limite que ele não vai conseguir passar daquilo. Então, escolha alguma coisa, se encontre em alguma coisa que seja escalável e que a longo prazo também não dependa da sua força, da sua mão de obra, não dependa da sua força de trabalho. Porque se amanhã ou depois, igual eu disse, se você não é filha de um herdeiro, se você não é rica, se você está começando do zero, se você vem da classe C, se você vem da classe média baixa e você quer ser alguém na vida, tira essa crença de que é desse jeito que você vai conseguir, porque infelizmente não é. A realidade é que você não pode depender da sua força de trabalho. Mesmo que você faça medicina e você ganhe 50 mil por mês, 50 mil para o médico é pouco. Vamos imaginar que você ganhe 100 mil por mês, não sei, não faço noção. Mesmo que você ganhe 100 mil por mês, amiga, você não é rica. A gente tem que ter essa percepção, a não ser que você invista o seu dinheiro. Mas você não é rica, não é porque você tem uma casa com piscina, que você anda de BMW, que você ganha 100 mil por mês, que você é rica.
A pessoa que é rica não depende da força da mão de obra dela. Ela não depende da força de trabalho dela, mas essa é a realidade. O fato de você ter uma casa com piscina não te faz rica. O fato de você morar num condomínio fechado não te faz rica. O dia que você não depender da sua força de trabalho e você tiver imóveis, que você tiver rendas extras, que hoje você pode falar assim, eu não preciso mais trabalhar, aí você pode ter se tornado rica, milionária. Mas enquanto a sua renda depende da sua força, você não é rica. E por que que eu falo isso? Porque se hoje ou amanhã você adoecer, você precisar parar de trabalhar, de onde vai vir essa renda? Se a sua renda depende 100% da sua força de trabalho. Para você conseguir crescer financeiramente, estavelmente e não depender da sua mão de obra. Então é o que, por exemplo, você começa aqui na internet, você começa a ganhar muito dinheiro, você vai fazer o quê? Você não vai gastar todo esse dinheiro, você vai começar a fazer investimentos. Então você vai investir no imóvel, você vai investir em alguma coisa, porque aí lá no imóvel, por exemplo, enquanto os anos estão passando, ele está valorizando, você põe uma casa para ficar de aluguel, então você vai conseguindo pensar em coisas que não dependam da sua força de trabalho para que você fique em paz quando você chegar na sua aposentadoria, quando você quiser fazer uma cirurgia, por exemplo, você não fique tão preocupada em ter que estar ali trabalhando para ter aquele dinheiro. Esse aqui é um conselho que realmente é para quem tem 18 anos, que é, não é hora de namorar. Foca em você, vai estudar, vai investir, vai trabalhar, vai curtir sua vida. Não foque em namorar agora, porque a gente sabe que relacionamentos demandam tempo, demandam energia. E se você não tiver ainda uma habilidade emocional, uma inteligência emocional para lidar com as questões, as demandas que vêm de um relacionamento, você vai depositar toda a energia que você poderia estar pensando em coisas que vão te agregar a longo prazo, você vai estar perdendo tempo em relacionamento, com sofrimento, com angústias. Então ainda não é o momento. Espera você ir começando a crescer, criando mais maturidade, enfim. Esse é um conselho que eu gostaria de ter recebido, porque eu perdi muitos anos da minha vida envolvida em relacionamento, que só me trouxe coisas, traumas, que se eu tivesse depositado toda aquela energia em cocriar a minha vida, em trabalhar, em focar em outras coisas que iriam ser muito mais úteis para mim agora, nossa senhora, teria sido maravilhoso. Mas, enfim, o que eu quero deixar para vocês é isso. Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui para mim qual foi desses conselhos que você mais gostaria de ter ouvido quando você tinha 18 anos, se você é uma pessoa de mais de 30 como eu. E se você tem 18, você está aqui assistindo, qual das coisas você já faz, qual você quer começar a fazer? Eu vou adorar ler os comentários. E já se inscreve aqui no meu canal, não esquece de deixar o seu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e entregue para mais pessoas. Um beijo e até o próximo vídeo.